não passe não, não saia daqui não, que eu vou mostrar um monte de exemplo para você entender de uma vez por toda esse negócio. Fica aqui agora para conhecer a ressonância com Suquita. E é isso aí, ó. Não sai daqui. Ó, eu já listei um monte. Já listei um monte de exemplo que eu vou dar para você aqui. Exemplo do dia a dia. Para mostrar que negócio é esse de ressonância. Ah, é o exame, é a ressonância magnética. Não, falar da ressonância, o fenômeno ondulatório. Então, bora começar aqui primeiro entendendo o que é preciso que aconteça para existir o fenômeno da ressonância. Vem, a ressonância é um fenômeno ondulatório que a gente vai ter uma interação ali entre uma certa fonte e um objeto que vibra com uma certa frequência. Ah, mas como assim? Essa minha caneta aqui, ela tem uma frequência, é? Veja, tudo aqui pra gente é formado por átomos e átomos ligados uns aos outros. E a gente analisa os átomos, as moléculas, como se fossem ligadas com umas molinhas. Então, tudo aqui pra gente vai estar sempre com uma certa movimentação, sempre com certo movimento, com uma certa oscilação. Não necessariamente direto na molécula, mas uma própria estrutura rígida, ela tem sim uma frequência particular, uma frequência natural de vibração dela. E o que é que acontece com esse negócio aí de ressonância? Quando a gente, como uma fonte, pode ser o quê? Pode ser um som, pode ser um vento passando, pode ser até eu mesmo tocando aqui. Uma fonte exercendo uma perturbação que tenha uma certa frequência, um certo tipo de oscilação, ela, ao interagir com esse objeto que tem uma certa frequência natural, caso essas duas frequências sejam iguais, o objeto começa a ganhar energia cada vez mais. Então, a energia acaba sendo transferida para esse objeto. E veja que de cara fica um negócio muito estranho. Como assim negócio de frequência? Você está me falando que tudo tem uma frequência? Frequência não é coisa de onda. E aí você vai me dizer que o negócio ganha energia? Que ganha energia o quê? Eu não estou entendendo nada. Pronto, é agora que a gente vai começar o show. Vou começar a listar, olha essa lista aqui, olha. Vou começar a listar alguns exemplos que a gente vai tratar aqui agora, para a gente entender de uma vez por toda esse negócio de ressonância, beleza? O que é esse negocinho de taça que eu coloquei aqui? Você já deve ter visto um carinha, alguém, gritando em frente a uma taça e a taça acaba quebrando. Será que é mágica? Não, não é mágica não, é a ressonância. Veja o que acontece. A pessoa, usando lá suas cordas vocais, emite uma certa onda em uma frequência que seja igual à frequência de vibração dos cristais aqui, ó, da minha lâmpada. Dei um zoom aqui, ó, para a gente analisar que a frequência natural de vibração dessa minha taça, desse meu material, se a gente chamar de um Fn, se a frequência da minha fonte, ou seja, a frequência das minhas cordas vocais, ó, for igual, for próximo à frequência natural de vibração, o que é que vai acontecer? Essa taça vai ganhar cada vez mais energia, o vidro dela, o cristal dela vai ficar parecendo um líquido, vai dar meio que uma balançada ali, a estrutura não vai aguentar e aí ela vai trincar todinha e vai quebrar. E é isso que acontece. Veja que a gente já botou um exemplo aqui. Beleza, botou um exemplo, mas eu não estou entendendo ainda muito não. Não estou entendendo, bota aí outro, para ver se eu entendo. Pronto, esse daqui você já sentiu. Eu acho que você nunca quebrou uma taça gritando não, mas esse eu tenho certeza que você já vivenciou na prática. Vou dar dois exemplos, viu? Um pertinho do outro. Aposto que você já brincou aqui no balanço, ou até mesmo pode já ter
empurrado outra pessoa no balanço para brincar aqui. E veja se essa sensação não é real. Veja só, se você quiser empurrar uma pessoa cada vez mais alto, cada vez mais longe no balanço, o que é que você faz? Você sabe, você tem a sensação daquele horário certo, daquele momento certo de você aplicar a força no balanço. E veja só, você sempre aplica a força no balanço na hora que ele está chegando aqui. Então, ó, o balanço vai e volta. E aí você aplica a força. Vai e volta, aplica a força. Vai e volta, aplica a força. Esse ir e voltar do balanço é a nossa frequência natural do balanço. E veja aqui, ó, ele vai e volta, empurra. Vai e volta, empurra. Esses momentos aqui que a gente está empurrando tem uma certa frequência, que é a frequência da nossa fonte, que a fonte agora são nossos braços empurrando. E veja que essa frequência coincide com a frequência que o balanço vai e volta. Foi, pô, empurrou, vai, viu? Como esse momento tá certinho, a frequência da fonte de empurrar o balanço na mesma frequência da oscilação do balanço, você percebe que quem está aqui vai começar a ir cada vez mais alto e vai até... Não é isso mesmo? Me diga, não é isso mesmo que acontece? Viu que agora já deu para entender mais um pouco essa questão. E aí deixa eu levantar outro questionamento aqui, ainda em um parquinho. Sabe quando você tá na cama elástica, no pula-pula, com mais de uma pessoa pulando? E aí você já sentiu, eu tenho certeza, aquele momento que você tá pulando com uma pessoa e vocês meio que juntam, que vocês meio coincidem a frequência que vocês estão pulando. O que é que acontece? É como se um estivesse ali como a fonte e o outro como objeto. Você presta atenção e você vê que a frequência com que você está se movimentando, se for igual à frequência que a outra pessoa também está, veja que vocês vão ganhando cada vez mais energia e vão conseguindo pular cada vez mais alto. Essa sensação aí é com vocês agora. Puxa da cabeça, lembra? Já senti isso já. E veja que é bem parecido com o do balanço. Você vai ganhando energia. Então, ó, bora voltar aqui para nossa lista para a gente ver do que a gente já falou. Taça já foi. Balanço e o pula-pula já foram também. Agora, ó, esse assunto aqui é sério e eu quero falar com você um negócio. Engenheiro civil tem uma responsabilidade imensa ao dimensionar, ao executar e ao projetar estruturas. E lá nos Estados Unidos, num local chamado Tacoma, foi construída uma ponte. E você sabe que se é uma ponte, você sabe quando os carros passam, a ponte vibra um pouquinho. A ponte é um objeto, e ainda mais se é um objeto tão longo, ele tem uma certa frequência natural de vibração. A gente não percebe muito, mas ela vibra um pouquinho, vibra um pouquinho. Então ela tem uma frequência natural de vibração. Acontece que lá nessa região sopravam ventos. E os ventos não eram fortes não, eram ventos relativamente fracos, de 60 km por hora. E o que é que aconteceu? Esses ventos são massas de ar que são deslocadas e aí o vento começou a soprar em uma certa frequência, em uma certa oscilação. E a frequência com que o vento vinha, o vento atuando como fonte, igualou com a frequência natural de vibração da ponte. Resultado, esse vídeo que vai aparecer aqui agora. A ponte não é feita de papel, a ponte não é feita de plástico, a ponte não é feita de borracha. Essa ponte que você vai ver agora é feita de concreto. Não é montagem. Veja o que a ressonância fez com essa estrutura. Veja o que o ganho de energia fez com a estrutura. Olha só, veja, ó, o vento começou a soprar na mesma frequência natural de vibração da ponte. Olhe como essa ponte está balançando. A ponte ganhou energia suficiente para acontecer isso. E aí,
A estrutura não foi dimensionada pensando nessa possibilidade e ela chegou ao seu estado limite último. Não tem mais, chegou ao estado limite de serviço, não resistiu, rompeu. A estrutura falhou. E veja que perigo. Beleza? Entendeu agora a dimensão desse negócio que é a ressonância? Pronto, bora voltar aqui para a nossa lista. Ponte já foi. Mas já que a gente está falando de ponte, vou levantar um questionamento aqui para vocês. Sabia que a orientação para alguns exércitos, para algumas tropas, é de que os soldados, os oficiais, não podem marchar em cima da ponte? Por que será? Enquanto todo aquele pelotão está marchando, enquanto todo aquele exército está marchando, eu estou fazendo o quê? A gente está pisando no chão com uma certa frequência. Então, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. E a gente está forçando o chão, está solicitando o chão com uma certa frequência. Então, olha, está ali batendo no solo com uma certa frequência. Se você passa com aquela quantidade de gente toda por cima de uma ponte, marchando em uma certa frequência, se infelizmente coincidir a frequência da vibração da marcha dos soldados, dos oficiais do exército, com a frequência natural de vibração da ponte, a ponte vai entrar em ressonância, o sistema vai ganhar energia e a ponte pode colapsar, se não foi dimensionado para isso. Então veja que interessante, mais um caso aí que a frequência da fonte se igualou à frequência natural de vibração. E mais uma coisa, alguns estádios também, depois de engenheiros perceberem que a estrutura não estava devidamente dimensionada para considerar essas ocasiões, proibiram o uso de instrumentos musicais, principalmente de tambores, nas torcidas. Por quê? Porque quando a gente está na torcida, está no estádio de futebol, que a gente ouve o tambor, nosso cérebro faz o quê? Eu preciso entrar no ritmo da música, eu preciso entrar no ritmo da canção, no ritmo do tambor. E aí todas as pessoas, toda a torcida começam a pular simultaneamente e a pular de uma forma harmônica com a batida do tambor. Então todas aquelas pessoas estão pulando com uma certa frequência e essa frequência coincide com a frequência natural de vibração do estádio. O que é que acontece? Você sabe o que vai acontecer, vai ganhar cada vez mais energia e vai colapsar. Mas calma, isso foi uma ocasião para alguns estádios. Outros já são dimensionados pensando justamente nos pulos, na vibração da torcida. Beleza, viu quanta coisa aqui? Bora fazer uma questãozinha, viu? Bora aqui fazer uma questãozinha para treinar e, ó, finalizamos. Agora você viu com seus próprios olhos, eu quero que você responda aqui, ó. A ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, ao receber impulsos periódicos do vento, entrou em vibração e foi totalmente destruída. O fenômeno que melhor explica esse fato é efeito Doppler, ressonância, interferência, difração ou refração. A gente acabou de ver que é a ressonância. A frequência da fonte se igualou à frequência natural de vibração. E ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ó, não deixa de compartilhar esse vídeo. Veja a riqueza de detalhes que a gente trabalhou aqui. Pega aí, joga lá no grupo da sua sala, manda aí pro seu colega. Enem tá chegando? Vai estudar pro Enem? A prova do colégio tá chegando? Manda, compartilha, estuda. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários as dúvidas que a gente responde, viu? E ó, valeu!